Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do professor Kleber Paixão. Eu sou o professor Kleber Paixão, você aqui está no meu canal. Esse canal aqui é nosso, então ajude ele. Como que eu faço, professor? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário positivo aqui nesse vídeo, marque o joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. E deixe seu comentário positivo. Se você quiser ajudar financeiramente, seja membro do canal e estude teologia comigo. É só me chamar no WhatsApp, gente. O número do WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Me chame no WhatsApp. E é isso, meus irmãos. Me chame lá no WhatsApp e aí a gente começa a fazer boa teologia junto, tá bom? Ó, hoje vai ser uma aula. Hoje não vai ser recados nem respostas aos internautas, nem nada disso. Eu achei por bem ministrar uma aula. Eu percebi que houve um burburinho aí na internet, né? Essa semana, de algumas compreensões muito equivocadas teológicas, né? E perigosas. E a gente vai divulgar. Muita gente pergunta pra mim, antes de mais nada, por que você não faz react de alguns vídeos, tal? Não é uma questão de medo, irmão. Você precisa entender. Primeiro, quando você faz um react de uma imagem de uma pessoa, pessoas que estão no YouTube igual eu, todo mundo pode fazer react, é normal. Não é crime. Você tá na internet, então quem põe a cara na internet, né? Mas dependendo das questões jurídicas, se for culto público, dependendo do que você fala, ou que você é, dá a sua opinião, ela pode ser censurada. Você já viu até o Léo Lins, né? O Léo Lins lá, o comediante, ele fazendo piada de mau gosto, péssima piada, mas ele né? Deram ordem de prisão pra ele. Ainda não foi preso, ainda vai recorrer. Mas você viu, 8 anos e mais de 2 milhões de multa. Por quê? Porque dependendo do que você fala, dependendo do ambiente que você fala, é muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado com processos e tudo mais. Segunda coisa, dependendo da idade da pessoa, por mais que ela esteja na internet, se você falar da idade dela, você cai num crime de você ofender um idoso. E existe, gente, o Estatuto do Idoso. Muita gente não sabe disso. E o Estatuto do Idoso protege o idoso de muita coisa. Então você pode tomar um processo por você cometer um crime contra o idoso. Cometer um crime contra o idoso, cometer um crime contra o deficiente. Dá um exemplo, eu sou um baixa visão, tenho deficiência visual. E a pessoa aqui no meu vídeo começar a me expor, me humilhar, e por depender da situação, se ficou configurada que ele está fazendo isso porque eu sou um deficiente, ele, eu posso processar ele pode ser preso. Não é uma questão de multa, é crime. Você pode ser preso. Você não fazer um acordo jurídico ali, você pode ser pra cadeia. Então, dependendo do que você fala de um idoso, de um deficiente, é crime, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então as pessoas, por que você não faz react? Então, tem toda uma questão jurídica por detrás que a gente não pode dar mole. Qualquer coisa você pode sofrer sanções. Mas eu sou um professor de teologia e um mestre em ciência da religião. Eu sou um cientista da religião. E nesse caso, eu sou adepto da ideia de que em vez de você falar, ou bater, xingar, falar, é um herege, é um erro e tudo mais, sou adepto da ideia de que, primeiro a gente faz um papel profético. Você toca a trombeta. Quando você toca a trombeta, você diz que tem algo errado. E também, como sou um bom professor, ele ensina. Eu vi muita gente falando na internet sobre alguns casos essa semana. Muita gente falou, inclusive hoje até um irmão meu falou: irmão, você não vai falar nada. Muita gente falou, eu prefiro dar uma aula. Por quê? Porque muita gente falou e muitas vezes não sistematizou o pensamento. E por não sistematizar o pensamento, você acaba tentando defender a fé cristã falando besteira também. Eu vi muita coisa em rede social fazendo várias questões erradas também. Tentando defender a ortodoxia e errando também. Então a gente vai fazer isso. Hoje vai ser uma aula sobre revelação. O Deus que se comunica na história. Gente, Deus se comunica na história. Se Deus não se comunicar na história,
nós não tínhamos acesso a Deus. Então, e não tendo acesso a Deus, nós não temos nem Bíblia, não tinha nem Bíblia. E não teríamos nem teologia, não teremos nada. Então eu preferi, primeiro, falar um pouco sobre revelação, que é um assunto muito caro para mim, muito importante, dentro da teologia cristã. Indicação de livro, leiam a respeito da revelação, da obra do Latorelli, foi relançado novamente pela editora Paulus, compre lá, Latorelli, sobre revelação, teologia da revelação, tá bom? E é muito importante você saber como funciona a teologia da revelação, porque senão, se você não compreender bem a teologia da revelação, você não compreende bem a doutrina nem da própria Trindade. Então, quando você não entende bem a teologia da revelação, você não entende a doutrina da Trindade. Se você não entende a doutrina da Trindade, você não entende a ideia de que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você nem sabe o porquê que aconteceu isso. Então, muitas vezes, não, porque o Verbo se fez carne, porque o Verbo... Aí você se enrola todo. Então, primeiro precisa entender o Deus que se revela. O Deus que se comunica. Aliás, tem uma obra muito bonita de Francis Schaeffer, chamada O Deus que se Revela. Então é isso. Então hoje vai ser uma aula sobre teologia da revelação, que eu acho que foi o primeiro problema que ninguém falou na internet. Todo mundo já pulou pro problema do verbo, da discussão sobre o verbo, se ele era o verbo, era Deus, o verbo estava com Deus, se ele é uma parte de Deus, se ele recebeu Deus depois da encarnação, como que funciona toda essa balbúrdia aí, né? Como que funciona tudo isso aí? É uma confusão? Isso é possível a gente entender a teologia ou não entender? Como que funciona tudo isso? Pessoas já começaram a discutir isso. Só que não discutiram a teologia da revelação. E hoje eu pretendo falar um pouco aqui. Vai ser comprido o vídeo. Divide ele para assistir, uma dica. Assiste 25 minutos hoje ou amanhã e no outro dia assiste mais 25 minutos. Mas assiste o vídeo inteiro. Divide ele em dois, tá bom? Mas não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, se puder, seja membro, deixe seu comentário positivo. Comentário positivo, tá, gente? Não criminoso. Não é ofensa, não é nada. É o comentário positivo. Tá bom? É isso. Bora lá para a aula de hoje. Quem vem comigo, como diz a nova gíria aí. Aliás, não é uma nova gíria, né? O povo fala, o povão das favelas fala uma gíria que era muito comum nos movimentos de oração da CCB. Vem comigo na visão. Vem comigo na visão era próprio dos profetas da CCB, já nos anos 90. Tá? Hoje o pessoal do rolê, de um monte de coisa, fala, né? Vem comigo na visão, quem tá comigo na visão. Mas essa gíria não era secular. Ela nasceu dentro dos redutos da CCB dos profetas. Tá bom? Então, bora lá, vem comigo na visão. Vamos aprender hoje um pouco sobre teologia da revelação. Até combinou. Bora lá. Bem-vindos a essa jornada teológica sobre como Deus se revelou progressivamente através da história da redenção. Ao longo dessa apresentação, exploraremos desdobramento gradual da revelação divina que culmina na pessoa de Jesus Cristo. Acompanharemos os marcos fundamentais da revelação do Antigo Testamento, a expectativa messiânica desenvolvida e, finalmente, a plenitude da revelação em Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Essa progressão nos ajudará a compreender o plano divino da redenção em sua totalidade. Existe uma ordem da revelação de Deus, existe um progresso ali na revelação. Esse progresso nós chamamos de revelação progressiva, porque se dá paulatinamente na história e de forma completa na pessoa de Jesus Cristo, e daqui a pouco nós vamos falar. E também temos aquilo que nós chamamos de Ordo Salutis, a ordem da salvação, né? Como que se deu a ordem Salutis ou mistério Salutis, o mistério da salvação. O Oscar Cumming, um teólogo protestante, ele dizia, né? Tem a história da salvação, é como se fosse paralela à história secular. A história secular vai ter uma história da salvação do início até o final. Então é isso que hoje nós vamos mensurar, tá bom? Ou pensar, porque parece que não pode citar nem mensurar, não pode falar lacuna, não pode mensurar, as pessoas pegam no meu pé. É isso que hoje nós vamos elencar na aula de hoje. Bora lá.
O que é revelação progressiva? Que é um conceito teológico, gente. A revelação progressiva é um conceito muito importante dentro da teologia. Dentro da teologia protestante, dentro da teologia pentecostal, dentro da teologia católica, dentro da teologia. Se você não entende a ideia de revelação progressiva, você pode cair num outro lado, que é a teologia liberal. A teologia liberal não aceita a ideia de revelação progressiva. Mas para uma teologia conservadora, acadêmica e mais centrada na Bíblia, você tem que aceitar a ideia de teologia, ideia de revelação progressiva, que é o que nós vislumbramos na Bíblia, tá bom? Definição. Definição. A teologia da revelação, perdão, a revelação progressiva é o ensino de que Deus se revelou de maneira gradual ao longo da história bíblica, mostrando progressivamente mais de si mesmo e seus planos e propósitos. Pessoal, muito importante, Deus se revela na história. Deus se comunica. Se Deus não comunicasse, a gente não tinha acesso a nada de Deus. Deus é aquilo que Lutero chama de absconditus, o Deus absconditus, o Deus escondido. Se ele não se revelar, se ele não se mostrar, a gente não tem nada, nenhum acesso a Deus. Então a gente não pode pensar de maneira nenhuma de que Deus não se revelou, de que nós não tivemos acesso a Deus. Não, não era Deus que se revelou, era o Cristo. Não, isso é confusão. Mas na aula de hoje nós vamos tentar tirar essa confusão teológica, tá bom? Então, a revelação progressiva é o ensino de que Deus se revelou de maneira gradual. Ele se revelou de forma gradual ao longo da história bíblica. Ou seja, dentro da história bíblica, vê Deus falando dele mesmo. O que é revelação? É Deus falando dele mesmo, progressivamente. Ou seja, mais de si. Ele está falando dele mesmo. E dele mesmo e dos seus propósitos. Deus nunca ocultou, ainda que não sabemos de forma exaustiva, mas nós sabemos os propósitos dele, que ele tem para nós e para a humanidade e para o universo. Ele deu esses propósitos para nós, ele revelou. Lembrando que revelação é uma palavra latina, quer dizer mostrar o que está oculto. Você tirar com a ponta dos dedos, você tirar assim e mostrar o que está oculto. A palavra no grego é apocalipse, que também traz a ideia de revelação, de mostrar o que está oculto. Só que o prefixo re e o prefixo apo, de apocalipse, e o prefixo re, de revelação, traz aí uma ideia não só de um mostrar que está oculto, mas de uma certa repetição, de tornar mais denso aquilo que ele mostrou. Então, por isso que o contrário de aprovado é réprobo, é aquele que está duas vezes reprovado. Tem o tem o renovar. Não é, renovar é o quê? É inovar, mas inovar novamente. É sempre um desdobramento mais denso. Então Deus se revela, mas ele se oculta. Por isso que a revelação nunca é tão exaustiva. Porque o dia que Deus se revelar e você saber tudo do que Deus é, Deus ele se esvai nas malhas do tempo. E ele deixa de ser o que ele é. Então, porque Deus se revela, não quer dizer que... Ou seja, se Deus se revela, você tem acesso a ele. Se você tem acesso a Deus, beleza. Aí você poderia... Então quer dizer que eu sei tudo de Deus? Não. Porque ele sempre continua um mistério. Essa é a dialética da revelação. Deus fala se calando. Deus se revela se ocultando. E se oculta se revelando. Deus fala se calando e se cala dizendo. Sempre haverá sempre essa dialética. Quando Deus está calado, ele está dizendo alguma coisa. Quando Deus fala, alguma coisa ele está ocultando. Ele nunca vai falar de forma exaustiva. Porque o dia que eu souber de Deus exaustivamente, eu sei tudo sobre Deus, eu sou um Deus. Você está entendendo? Eu sou um Deus. Porque eu sei tudo de Deus exaustivamente. A gente nunca vai ter um conhecimento exaustivo da divindade. Mas nós vamos ter um conhecimento a partir daquilo que ele revela. Só posso falar de Deus a partir do momento que ele se revela. Se ele não se revelar, eu não posso falar nada de Deus. E teologia é uma reflexão da fé, é o falar de Deus. Eu posso dizer para você, só existe teologia porque existe revelação. Só existe a reflexão teológica porque tem revelação. Sem revelação, não tem teologia. Eu não posso falar nada dele, não tem adoração, não tem culto, não tem liturgia, não tem nada.
Você não pode falar nada dele, porque você não sabe nada de Deus. O pouco que sabendo de Deus é o suficiente para a salvação, mas esse pouco foi Deus que falou dele mesmo. Não foi uma conjectura minha. Não fui eu que pensei sobre Deus. Foi Deus que se comunica. Tá bom? Então, revelação é sempre comunicação, mas nunca de forma exaustiva. Tá? Tomamos cuidado com isso. Tá? Isso aqui é consenso acadêmico, tá? Tá dentro da biografia, da bibliografia erudita, tá dentro dos scholars, os grandes teólogos americanos, os teólogos da Europa, os alemães, os italianos. Isso aqui é consenso, tá, gente? Isso aqui não é invenção da minha cabeça. Isso aqui tem base bíblica, exegética, teológica, sistemática, metódica, dogmática. Tá tudo dentro desse escopo. E o desenvolvimento gradual, Kleber? A revelação divina se expande e se aprofunda com o passar do tempo, como uma semente que cresce até se tornar uma árvore frondosa. Deus não se revela de forma completa no Antigo Testamento, porque não tinha estrutura. Porque a revelação é sempre um acomodar-se de Deus na história. Porque Deus é um ser transcendente. Se ele fala de forma completa, até o nível de cognição do ser humano não estava preparado. A estrutura cognitiva do ser humano não estava preparado para receber essa revelação. Então tinha que ser gradual. No período do Antigo Testamento tinha que ser gradual. E por que Jesus... E aí nós vamos chegar na revelação plena, que é Jesus. Aí vamos falar um pouco sobre isso. Mas primeiro tinha que ser gradual. É como uma pequena semente vai crescendo até uma árvore frondosa. Culminação em Cristo. Todo o processo de revelação encontra seu ápice e plenitude na pessoa de Jesus Cristo, a manifestação definitiva de Deus. Ou seja, tudo que precisamos saber sobre salvação está em Jesus Cristo. Tudo que eu preciso saber de Deus está em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele veio mostrar quem é Deus. Ele veio mostrar quem é o Pai. Ele veio mostrar quem é Deus. Ele sendo Deus, ele veio mostrar quem é Deus. De forma o quê? Plena. Olha que interessante. Pensa na revelação progressiva como se fosse uma linha reta, uma linha que vai caminhando, caminhando e vai subindo assim, ó. No início ela é reta, mas daqui a pouco ela vai subindo. Progressivamente. Subindo, 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 subindo. Chegou ao máximo que ela tinha que chegar. Nós chamamos isso de pleroma, de plenitude. Na plenitude dos tempos, no pleroma, Deus se insere no tempo, na encarnação. É a manifestação máxima de Deus, Jesus de Nazaré. E nós vamos chegar às peculiaridades sobre tudo isso. Tá bom? Então, todo o processo da revelação encontra seu ápice na plenitude e na pessoa de Jesus Cristo. O ápice, o máximo de que precisamos saber de Deus está em Jesus de Nazaré. Como nos ensina Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Abre aspas. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Essa passagem ilustra claramente a natureza progressiva da revelação divina. Ele falou de muitas maneiras, diversas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus falou pelos profetas. Deus falou pelos seus antítipos. Ele se manifestando nos seus antítipos não, nos seus tipos, né? A pedra no deserto, tudo que você imaginar, os tipos revelacionais, você vai encontrar o cumprimento e a culminação em Jesus de Nazaré. Então, todo o Antigo Testamento, os símbolos, os tipos, as revelações, tudo estava ali de forma, como nós chamamos na teologia de vestígios de Deus. E agora de forma plena em Jesus de Nazaré. Tá bom? Pois bem, vamos embora para a continuação da aula. Revelação na criação e queda. Deus como Criador. Primeiro ele se revela como Criador. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus se revela primeiramente como Criador soberano, que traz a ordem ao caos, estabelece a humanidade como coroa da criação. O homem é o Keter, como diz os judeus, coroa da criação, porque dele cria todas as coisas, e o homem por último, para coroar a sua criação. E Deus se revela como um criador sábio, inteligente, soberano, colocando a ordem no caos, colocando todas as coisas no seu devido lugar. Ele se revela como um soberano Deus. Essa revelação inicial estabelece a relação fundamental entre Deus e a humanidade, bem como a autoridade divina sobre toda a criação.
Então, Deus se revela como Deus criador, mas sábio, soberano e amoroso. Então, esse negócio de Deus não pode ter sido revelado, a gente não sabe nada de Deus, então ele não faz teologia, a Bíblia não serve para nada. Você tá entendendo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Mas a partir de hoje você vai aprender e nunca mais você vai errar, tá bom? Ah, mas eu assisti a aula e não entendi muito bem, professor. Assiste novamente, vai assistindo. Pode ter certeza que na segunda, na terceira, você vai pegar o fio da meada, como dizia os antigos. A queda o proto-evangelho. Proto-evangelho, ou seja, um evangelho inicial. Um evangelho antecipado, né, em Gênesis. Após a queda, em Gênesis 3,15, encontramos o proto-evangelho. A primeira promessa de redenção, abre aspas, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. A, a, o homem cai, mas Deus faz uma promessa, que ia ser uma guerra, uma inimizade entre uma semente e outra. Ele fala assim, a semente da mulher ia ferir a cabeça da serpente, mas a serpente ia ferir o calcanhar da mulher. E dá a entender em algum versículo ali que Eva tem essa promessa e ela achou que ia se cumprir logo logo. Ela achou que o próprio Caim seria essa promessa, né? Mas não. Isso é um proto-evangelho, um evangelho antecipado ali, de forma embrionária, anunciando algo que ia acontecer lá na frente, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho, semente da mulher, para pisar na cabeça da serpente. Tá bom? Então, tem esse proto-evangelho, que é a promessa antecipada de redenção, já lá em Gênesis. Essa promessa revela o plano divino de confrontar o mal e restaurar a criação, estabelecendo padrão para toda a revelação subsequente. Todo padrão subsequente é baseado nessa ideia de que Deus vai restaurar todas as coisas. Abraão e a promessa. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão para deixar sua terra e promete fazer dele uma grande nação, revelando o plano redentor através de sua descendência. Lembra, a família de Abraão, pai de Abraão, era construtor de ídolos. E o ídolo, você sabe que tem algumas características, né? E eu vou fazer um vídeo aqui, uma aula só sobre idolatria. Acho que está muito importante, tem muita coisa acontecendo e está precisando de uma aula de idolatria. O ídolo é mudo, ele tem umas características, ele é mudo, surdo, cego. E para pensar, e do nada Deus chama Abraão, fala com ele, né, com voz, e fala para ele, ó, eu vou te fazer uma grande multidão. E ele foi lá e seguiu Deus. E aí Deus o abençoa, não chama mais de Abrão, que é pai elevado, chama ele de Abraão, pai de multidões, e faz uma promessa para ele que a descendência dele seria numerosa, como as estrelas do céu e a areia que está no mar. E Deus faz várias promessas para Abraão, nada garantido ali na hora. Aí o que ele faz? Ele, como que eu posso dizer para vocês? Ele crê pela fé. E isso faz dele justo, porque ele creu pela fé. Ele creu numa promessa que não tinha cumprimento, mas ele sabia que o Deus que estava prometendo tinha poder para garantir tal cumprimento de tal promessa. E aí tem um pacto estabelecido, né? Em Gênesis 15, Deus formaliza sua aliança com Abraão, prometendo descendentes numerosos como as estrelas e revela o aspecto futuro do seu plano. Prova de fé. Em Gênesis 22, no sacrifício de Isaac, Deus revela mais profundamente seu caráter e prefigura o sacrifício futuro de seu próprio filho. Porque Deus pede Isaac, todo mundo já sabe essa história, eu não vou entrar nos pormenores, já está muito claro para vocês. Meus estudantes aqui, meus irmãos que acompanham meu canal, a maioria lê Bíblia. E todos já sabem a história de Isaac. Ali, a maioria dos exegetas conservadores entende que isso já fazia uma prefiguração do Cristo que ia se dar lá na frente, né? E tanto é que perguntou, mas cadê o carneiro, cadê o cordeiro? E aí Abraão falando, Deus proverá. E aí quando Deus provê, Deus provê para si um cordeiro.
e Deus proveu. E aí, até nessa ideia, nós entendemos que Deus ia prover um cordeiro imaculado, que não tivesse pecado, que ia morrer no nosso lugar. Deus proveu. Provas de fé, em Gênesis 22, o sacrifício, já falamos, né? Ah, a revelação a Abraão expande significativamente o horizonte de promessa divina, introduzindo o conceito de bênção universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa estabelece a dimensão universal do plano redentor de Deus. Quando Deus promete para Abraão, falou: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus não estava pensando só em Israel. Em Abraão, Deus já estava. Porque é Deus, né? É eterno, soberano, vê passado, presente e futuro. E ele vislumbrava já é, fiéis de todos os povos, línguas e nações. Em Abraão foi bendito, porque da descendência de Abraão vai irá o Filho de Deus. Você percebe que Deus está se comunicando. Você percebe que a partir do momento que o homem peca, o homem se distancia de Deus. Agora, em Abraão, Deus está se aproximando de Deus. Quem toma a atitude de vir atrás de Deus, né, perdão, atrás de Abraão ou atrás do homem, é Deus. Se Deus não vir atrás do homem, o homem não tem condição de chegar a Deus. É, Deus se distanciar do homem, Deus está sendo justo, porque o homem pecou. Deus vindo atrás do homem é graça, é misericórdia, porque o homem não tem condição de chegar a Deus. Se Deus não se chegar a nós não chegaremos nada, em nenhum momento, a Deus. Vocês já perceberam como funciona tudo? Você percebe que Deus está se comunicando na história, se revelando na história, mas tudo por um projeto, um plano, tudo concatenado na mente divina. Não foi por um acaso, não foi por um plano B, né? O plano A deu errado, vamos para o plano B. Tudo está dentro de um plano. Mas Deus está se revelando na história. Nada é por acaso. E Deus não está distante da história. Então você nunca pode dizer, Deus nunca se comunicou ao homem, o homem nunca viu. Deus só falou, mas não se revelou, não se mostrou na história. Isso é um perigo, a gente tem que corrigir, tá bom? É importante corrigir isso e aprender. Quando a gente tem humildade para aprender, gente, a gente tem humildade, isso é muito bonito. Ontem meu filho estava fazendo um trabalhinho dele da escola aqui no computadorzinho dele, aqui, no meu, né? Logo, logo Deus vai preparar o computadorzinho dele. Deus vai fazendo uma obra aí. E ele estava fazendo o trabalho dele da escola e eu estava ali na minha poltrona, ali ó, atrás, ó, lá na minha poltrona. E eu estava lendo um livro do Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa, né? Ele que prega nos cultos pascais é, para o Papa. Qualquer Papa que estiver ali, ele prega. Ele faz uma pregação, uma homilia ao Papa e toda a Cúria Romana. E é um baita de um teólogo. Por que você tá lendo um camarada desse cara? Porque ele é um baita de um teólogo. E, gente, eu fiz uma coisa que quando você gosta de rap, eu gosto muito de rap, e eu gosto muito hoje em dia de batalha de rima, que tem nos locais por aí, né? A juventude se encontra e começa a rimar, e eu acompanho muito isso pelo TikTok. E nas batalhas de rima, quando um dá um fatality no outro, né? Dá uma rima assim, que arrebenta com o outro não tem resposta, a multidão faz assim, nossa, meu Deus, ai, meu Deus, arrebentou. A multidão faz isso, não faz? E, pois bem, quando eu tava lendo o livro, eu fiz essa cara. Eu falei, meu Deus, o camarada falou um negócio sobre a Trindade que eu falei, nossa, meu Deus, arrebentou. Então, assim, essas coisas que é importante, você ter humildade de aprender, porque o cara falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. E você acha que das próximas vezes que eu tiver numa aula, numa entrevista, eu não vou falar? Você acha que eu não vou elencar ou verbalizar? Externalizar? Você acha que eu não vou? Com certeza, eu vou falar. Por quê? Porque eu aprendi. Gente, aprender denota humildade. Denota que você não sabe, mas quer aprender. E aprende só nos livros, cursando, fazendo curso, estudando. Tem que ter humildade, gente. A gente erra. Errar, a gente vai errar mesmo, tá? Eu posso errar, você pode errar, todo mundo pode errar. Ninguém é perfeito, gente. Eu já errei várias vezes e posso errar a qualquer momento. Posso dar uma aula equivocada. Pode acontecer? Pode acontecer. Posso errar na hora de digitar alguma coisa? Posso errar, gente. É passível de erro. Nós não somos perfeitos. Não é porque a pessoa é professor de teologia que ele é top, perfeito e faz tudo perfeito. Não existe isso. Isso é um mito. Tá bom? Então, a gente tem que ter humildade. Eu errei.
agora eu aprendi, agora eu não erro mais. Pergunta que não quer calar, você tem humildade para aprender e corrigir seu erro? É aquela velha história. Corrija a rota de colisão, você tá para bater o carro. Se ainda dá tempo de mudar, mudar a direção do volante. Então, muitas das vezes a gente é muito teimoso, a gente tá errado, sabe que tá errado, mas quer permanecer naquele erro. Isso se chama teimosia. Então, eu espero que todos que me acompanham aqui no meu canal possam aprender e ensinar isso pra mocidade, ensinar isso pra igreja, tá bom? Então vale a pena a gente pensar assim. Bora lá. Moisés e a lei. Deus se revelando na história. Revelação do nome. Em Êxodo 3, Deus revela seu nome. Eu sou o que sou. Deus se revela, aparece lá na sarça ardente. Já falei muito em aula, já falei muito aqui nos vídeos e já falei em podcast. Deus se comunica e se revela como um verbo de ação paradigmacal. Está lá no imperfeito do hebraico. E aí você poderia traduzir Erie, Eshererier. Eu serei o que serei. Ou eu sou sendo. Poderia traduzir, mas traduzir como eu sou o que sou. Para denotar a ideia de ser de Deus. Mas esse verbo é um verbo de ação e um verbo no imperfeito. E no imperfeito é uma ação ainda sendo realizada. Então Deus está se revelando aos poucos ainda para Israel. E ele revela mais um pouquinho dele. Fala para o povo de Israel que eu sou. Quer me conhecer? Anda comigo. Porque só andando comigo vocês vão ter relacionamento perfeito com Deus. E vocês vão conhecer quem é Deus. Então toda vez que Deus abriu o mar vermelho, se revelou lá no Sinai, mandou pão no deserto, Deus estava se revelando, mostrando um pouquinho mais do que ele é. Tá bom? Revelação. Ele revela o seu nome. Aliança no Sinai. Deus estabelece sua aliança com Israel e com a nação. Os 10 mandamentos. Revelação do caráter moral de Deus. Deus revela sua moralidade. Deus aprova a morte? Matar alguém? Não, não matarás. Deus aprova que deseja a mulher do próximo? Não, porque não cobiçarás a mulher do próximo, nem a ovelha do teu próximo. Cobiça é pecado. Deus revela que Deus aprova a idolatria? Não, adoração é somente a Deus. Não, só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Deus revela o seu caráter moral. Os 10 mandamentos refletem muito do que Deus é moralmente. O tabernáculo. O tabernáculo é a revelação da santidade e da presença divina. O jeito que ele se posicionava no deserto aponta para uma cruz. No tabernáculo, ele já era dividido em 3 partes. Entendeu? Então, tudo apresenta 3 partes, 7 partes, tudo apresenta essas questões. Não é aquela doutrina das 7 partes que é uma baita de uma heresia, tá, gente? O povo que acreditava até tempos atrás, isso é uma baita de uma heresia. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui no canal mostrando as heresias dessa teoria das 7 partes. É tudo heresia, tudo gente que não tem fundamento bíblico nenhum, tá, gente? Não tem fundamento teológico para isso, tá? Então, se você tá nessa doutrina, cuidado que você tá numa heresia. Com Moisés, a revelação divina expande-se dramaticamente. Deus não apenas se revela como libertador de seu povo, mas estabelece uma aliança formal com Israel, com a nação, através da lei. Deus revela o seu caráter santo e justo. Deus é santo e habita em santidade. E o pecado ofende a santidade de Deus. Deus se revela como santo e justo. Através do sistema sacrificial, prefigura a necessidade de expiação pelos pecados. Já no sistema de sacrifícios que tinha Israel, que Deus revela para Israel e exige de Israel, já apontava para uma necessidade de expiação de pecado. O tabernáculo simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, introduzindo conceitos fundamentais de mediação, aproximação a Deus, que serão plenamente realizados em Cristo. Porque Cristo, ele se fez carne. No original fala tabernaculou, armou a sua tenda entre nós. Então as tendas de Israel, os arraiais de Israel, já apontava para o Cristo. Exemplo, diz lá, Deus falava assim para o povo de Israel, fala para o povo de Israel que como que é que ele fala? Fala para Israel que eu andarei no meio dos arraiais. Andarei no meio dos arraiais. Isso é mediação, isso é aproximação. É o Deus que está sempre com a gente. E Cristo é o quê? É o Deus conosco.
é o Deus que anda conosco, é o Deus que está conosco e agora no poder do Espírito Santo faz morada no nosso coração. Nós chamamos na teologia de inabitação. Pois bem, nós falamos Moisés e a lei, agora vamos falar os profetas e a revelação expandida. Nós temos um Messias real. Os profetas revelam um futuro rei de linhagem de Davi, que governaria eternamente, Isaías 9:6 e 7 e 2 Samuel 7. Esse Messias, que a palavra Hamashia e no grego Christos, traz a ideia de ungido. Deus promete um ungido que virá e mostrará todo o seu poder, a sua glória, e fará sinais milagrosos, como o próprio Jesus fez, porque ele era o Messias. Então havia na boca dos profetas essa promessa, essa profecia messiânica. E o servo sofredor? Em Isaías 53 apresenta surpreendente revelação de um Messias que sofreria pelo pecado do povo, introduzindo o conceito de sacrifício vicário. Ele morreria em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas nossas transgressões ele foi pisado. Já trazendo a ideia de que ele ia morrer substitutivamente. Ele seria o nosso substituto. A ideia de sacrifício vicário é morte vicária, é morte substitutiva. E nós temos também um novo pacto. Jeremias 31, do 31 ao 34, anuncia uma nova aliança baseada em transformação interior e no perdão dos pecados. Derramamento do Espírito. Esse Messias, ele teria o Espírito, ele derramaria esse Espírito sobre toda a carne. Você vê isso em Joel 2, 28, 29. Em Ezequiel 36, 26, 27. Profetizar o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. Esse Messias, ele teria o Espírito de Deus e ele derramaria o Espírito de Deus sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê. Tudo isso já estava nos profetas ali. Tudo isso já estava nos profetos. Tem uma aula aqui no meu canal só sobre o messianismo no Antigo Testamento, o messianismo no período interbíblico e o cumprimento do Messias no Novo Testamento. Dá uma olhada lá. Eu acho que tem uma playlist só sobre o Messias. Dá uma olhada, tá muito bom essa playlist. Então o Antigo Testamento já fazia esse prognóstico, esse anúncio, essas profecias futurísticas, onde Deus viria ao seu povo através desse Messias, e esse Messias, no poder do Espírito, ele ia derramar todo o Espírito sobre toda a carne. O que está o cumprimento da profecia de Joel. Expectativa messiânica. Nessas aulas que eu falei agora há pouco, tem a ideia de expectativa messiânica, tá bom? Tinha a expectativa de um rei davídico, um governante eterno que estabeleceria o reino de Deus e traria justiça e paz. Por que um rei davídico? Que era um rei vindo da descendência de Davi. Tem que vir da descendência de Davi. E Jesus veio. Ele veio da descendência de Davi. Você fala, mas por que, professor? Eu vi um judeu falando assim por Licurgo. Você acredita que o Messias veio da descendência? Sim, acredito. Ele falou, então não dá. Porque Jesus, ele foi adotado. Só que ele não entendeu que Maria veio da descendência de Davi e pela descendência de José também. José veio da descendência de Davi. Então Jesus veio pelas duas genealogias. Só que tem um porém em tudo isso. No sentido de José adotou Jesus. E se ele adotou, já serve. Adotou, já serve. Então, por quê? Porque não teve intervenção humana na geração do verbo. Não houve intervenção. Tá bom? Então, nós esperamos um rei davídico. E também um servo sofredor. Aquele que carregaria os pecados do povo e traria cura através do seu sofrimento. Tá com a minha alergia, tá, gente? Tá frio, não sei se é alergia ou se é gripe. Sacerdote eterno, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, que ofereceria sacrifício definitivo. Um sacerdote de ordem sacerdotal diferente da dos levitas, ele ia fazer um sacrifício de forma definitiva. Todo esse desenvolvimento
Está no autor aos Hebreus, tá bom? E nós temos aqui o profeta como Moisés, um mediador definitivo entre Deus e o povo, conforme Deuteronômio 18:15 prometeu: eu vou suscitar no meio do povo um profeta igual a Moisés. E a ele vocês devem obedecer. O Antigo Testamento cria uma rica e multifacetada expectativa messiânica. Essas diferentes dimensões aparecem. Eu vou parar aqui um áudio e eu peço perdão. Eu vou parar aqui o áudio rapidinho e já volto. Porque o nariz. Então, peço desculpas. Atacou aqui gripe, alergia, sei lá o que que é. Eu não vou cortar isso nada, não vou deixar natural, porque quem sabe, sabe ao vivo. Bora lá pra aula. Não preste atenção no professor, preste atenção na aula, tá bom? Pois bem, nós temos um profetão. O Antigo Testamento cria uma rica e multifacetada expectativa messiânica. Havia uma expectativa messiânica do Messias aparecer na história, o ungido de Deus. Essa expectativa, muita gente pensou que ele seria um Messias guerreiro, que viria combater o Império Romano. Aí ele ia aparecer em Jerusalém com um cavalo branco, porque todos os reis tinham essa ideia do cavalo branco. Aí Jesus vem montado no jumentinho. Mas e o cavalo branco foi abandonado? Não, não necessariamente. Ele veio na primeira vez sentado no jumentinho. A segunda vez lá no Apocalipse diz que ele está sentado num cavalo branco, e na sua corte está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá exaltado. E então a gente tem a ideia de uma expectativa messiânica. Essas diferentes dimensões parecem, por vezes, contraditórias. Como poderia o Messias ser simultaneamente um rei glorioso e um servo sofredor? Essa tensão só encontraria resolução na pessoa de Jesus Cristo. Não ficava claro. Como que ele pode ser um rei glorioso, um rei davídico, e um servo sofredor? Você só vai entender esse mistério quando chegar na plenitude dos tempos em Jesus de Nazaré. Jesus, a revelação plena de Deus. Jesus, gente, é a revelação plena de Deus. Agora, lembra da linha? Foi subindo, 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 foi subindo, ó, ela vem vindo reta. Daqui a pouco ela para de ir reta e vai subindo. Vai subindo, 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 subindo. Chegamos à plenitude, ao pleroma, à plenitude dos tempos, ao máximo que se deu. E nesse momento Deus veio, houve a encarnação. Na Trindade, o Deus se revela. Uma coisa que é importante a gente pensar: quem é que se encarna? É só o Filho? Não, é a Trindade toda que se encarna. Tem gente que fala assim: não, Jesus é filho de Javé. Esse é um outro equívoco. É Javé que se encarna. Esse é o mistério, é Javé que se encarna. Mas a partir da revelação, a vida desse Javé, a vida desse Deus, é uma vida em comunidade. Lógico, a encarnação, Deus, toda a Trindade está na revelação de Jesus, mas é o Filho que se encarna, lógico, tem esse mistério, é o Filho que se encarna, mas toda a Trindade está ali. Porque não há ruptura da Trindade, gente. Na encarnação, Deus não deixa de ser Deus. Esse é o maior erro dos teólogos hoje em dia, até de internet. Não, foi o Filho que se encarnou. E o Pai ficou lá no céu. Não, não é assim. Quando Jesus se encarna, quando o Filho de Deus se encarna, segunda pessoa da Trindade, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Filho de Deus se encarna, ele assume algo que ele nunca tinha, que é ser homem, a humanidade. Ele assume sem deixar de ser o que ele era. O que ele era? Deus, coeterno com o Pai, consubstancial com o Pai. Então ele assume algo que ele não tinha, sem deixar o que ele era. E quem faz esse processo na plenitude dos tempos? É o Espírito Santo, faz a geração no ventre de Maria. Não há mão de José, não há mão de Maria ali, é só do Espírito Santo. É ele que cobre Maria com a sombra do Altíssimo, e o Espírito Santo vai lá, engendra em Maria o Verbo.
Esse verbo encarnado, o verbo, o logos, a razão, a palavra de Deus se faz carne, ele assume a nossa natureza, sem deixar, sem perder a dele. Então ali tem duas naturezas, a divina e a humana. Já falei aqui, tem uma aula só completa sobre isso. Duas naturezas. Ali nós temos uma só pessoa, que é o Filho, em duas naturezas, divina e humana. Essas duas naturezas, elas não se confundem, elas não se separam, elas não se misturam, mas também não se separam. Então, assim, não há uma mistura, não há uma confusão, mas também não há separação. Há uma união. União nós chamamos de união de hipóstases, de natureza. Essa união hipostática, essa união de natureza, é o que é o mistério da encarnação. Deus, o eterno Deus, se faz um homem. O eterno se faz tempo. O todo-poderoso criador de todas as coisas se faz criança. Só um Deus todo-poderoso tem poder de fazer isso, de ser todo-poderoso e assumir nossa humanidade. Criador do tempo, se fazer tempo na pessoa de Jesus. E Jesus é o que nessa história toda? Jesus, o nome Jesus, gente, era comum naquela época. Tinham vários Jesus ali. É igual João, é igual Pedro. Era comum o nome, João. Era comum também o nome Jesus. Que vem Yeshua, né, no aramaico, que deriva de Joshua, de Josué, que quer dizer Javé é salvação. Javé é salvação. Então era um nome comum. Então Deus assume a nossa humanidade no ventre de Maria. Maria já era. Vamos dar um nome para essa criança que acabou de nascer, que é Deus? Vamos. Qual o nome? O Gabriel falou que era o nome Jesus. Por causa, porque o nome tem um significado. Qual é o significado do nome? Javé é salvação. Porque ele veio trazer salvação para o seu povo, como está lá na fala do evangelista. Então Deus assume a nossa humanidade ali no ventre de Maria, né? Tem todo o mistério da encarnação, das duas naturezas. Ok. Por isso que a partir desse momento, nós lá em João 14:9, Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele veio mostrar quem é o Pai. Por quê? Ele veio mostrar quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não existe distinção. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê... Porque quando nós estamos falando de trindade, gente, não há separação na trindade. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Esse é o mistério. Mas, professor, qual é aquela parte que diz que o Pai é maior do que eu? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Esse é o mistério do estado de humilhação que ele está. Porque ele assumiu nossa humanidade, mas em forma de servo sofredor. Ele veio para obedecer. Em obediência, ele fala: o Pai é maior do que eu. Nesse estado de obediência, ele fala: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Mas no seu estado de natureza divina, ele fala: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Tá bom? Então, isso que nós precisamos ter essas distinções. Lembrando também, quando falamos de trindade na eternidade, é trindade imanente, trindade ontológica, trindade em si. Na trindade em si, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós falamos de um único Deus, mas na vida desse único Deus há uma relação de pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é Deus. Só que na plenitude dos tempos da encarnação, nós estamos falando na economia da salvação. O economos casa comum. Na economia da salvação é Deus se revelando na casa comum dos homens. Então Deus assume nossa humanidade, entra na casa comum dos homens, e aqui nessa casa comum há todo um modo de Deus se revelar. Há um modo de Deus se mostrar, se revelar de forma plena em Jesus. E o relacionamento entre o Pai e o Filho é a partir daí que nós começamos a desenvolver a ideia da teologia da Trindade. A partir da relação do Filho com o Pai e do Pai com o Filho, nós podemos pensar: esse é o Deus Trindade. E aí se desenvolveu. Então, a doutrina da Trindade não sai do nada. Ela não aparece do nada. É a partir da experiência que a igreja teve, olhando, vislumbrando a vida de Jesus. Então nós temos a imagem do Deus invisível, né? Quem me vê a mim vê o Pai.
Nós temos o cumprimento da lei dos profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele veio cumprir a lei, não veio destruir a lei. O sacrifício definitivo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá o João fala, né? Em Jesus Cristo temos a culminação de toda a revelação. Tudo que você precisa saber sobre Deus está em Jesus. Porque ele é o Deus que se revela, se mostra. Como nos diz João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Cristo não é apenas mais um estágio da revelação, mas é sua expressão definitiva e completa. Ele não é mais um estágio, não é um degrauzinho na revelação. Ele é o máximo da revelação. É a plenitude da revelação. Nós chamamos os gregos tinham dois nomes, Cronos e Kairos. Dois nomes para falar sobre tempo. Cronos vem de... Aí você pode derivar a palavra cronologia, cronômetro. Cronos é tempo decorrido. Um dia após outro dia, outro mês após outro mês, hora após outra hora. É tempo decorrido. Tempo dos homens. E Kairos. E Kairos. Kairos é tempo de Deus, porque a palavra Kairos é tempo determinado, é um instante determinado. O tempo determinado para acontecer alguma coisa. Então, quando Cristo se revelou ali naquele dia, nós estávamos ali no Kairos de Deus. Era o tempo determinado que Deus precisava se revelar no tempo, no espaço, na história dos homens. Por isso que Bruno Forte, teólogo católico muito importante, ele diz: Jesus de Nazaré, história de Deus e o Deus da história. Ele se revelou na história de forma plena e máxima. Consegue vislumbrar isso? Ok. Tá bom? Então, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Isso que é importante para a gente pensar, tá bom? Então, Colossenses 1, 15 e 20, nós temos que nos ensina que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele não é apenas uma parte de Deus, ou ele participa de Deus, depois ele é Deus, não. Ele é o próprio Deus, ele é a imagem do Deus invisível, ele expressa a imagem do Deus que é invisível. Lembra que o Filho de Deus falou? O Pai é Espírito, ninguém vê o Pai. Não dá para ver quem é o Pai. Porque ele é Espírito, ele não tem corpo, não tem nariz, não tem boca, não tem olho. Deus é Espírito. Nós precisávamos ver, para se relacionar com ele, precisávamos ver. Então ele é a imagem, ou seja, ele é a imagem de um Deus invisível. Olhou Jesus, viu Deus. É essa a ideia. Olhou Jesus, viu Deus. Quero ver Deus, olha para Jesus. Jesus é a expressão máxima de Deus. Por quê, professor? Porque ele é Deus. Aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não habita partes de Deus ou faíscas de Deus, não. Habita toda a plenitude da divindade. Por que, Kleber? Porque ele é Deus, ele é o Deus encarnado. Nele, todas as linhas da revelação anterior convergem e encontram o seu significado pleno. Sem Jesus, nada do que foi revelado no Antigo Testamento teria sentido. Ele dá não só dá plenitude, mas também significado para toda a revelação anterior a ele. Sem Jesus, nada teria sentido. Jesus realmente, olha que interessante. Vocês sabiam que em alguns idiomas, principalmente no português, o verbo é o que dá sentido à frase? Sem o verbo, não tem frase. Não tem a frase. Você não entende a frase sem o verbo. Ele que liga o sujeito ao predicado. Ok? Ok. E Jesus nós chamamos de verbum, né? Porque a palavra é logos, vem de logoi, quer dizer razão, palavra, discurso. Mas no latim ficou verbum, palavra, né? Discurso também. E verbum, aí aqui em português ficou verbo. O verbo aqui, na língua portuguesa, é o que dá sentido. Aí você entende a ligação do sujeito com o predicado. E Jesus, ele é o significado, ele dá sentido para a história. Sem esse verbo, nós não entenderíamos nada do que foi dito na história. Foi dito muita coisa na história, principalmente na história da salvação. Sem o Cristo, nós não entenderíamos nada sobre o que foi dito na história. Olha que coisa bonita. Dá para entender isso? Outra coisa, quando ele se revela, ele entende que existem questões cognitivas em nós que possamos vislumbrar e entender a revelação.
Ainda que não de forma exaustiva, como eu falei no começo da aula. Mas você entende. Então, assim, dá pra entender esse mistério. Desde que fala assim, dá pra entender esse mistério? Dá pra entender isso? Não, gente. É mistério, mas é mistério revelado. Jesus é mistério, mas ele é um mistério revelado. Então você consegue compreender coisas dele. Não é que você não vai entender nada de Jesus, não é que você não vai entender nada do Verbo, não é que você não vai entender nada da Trindade. É mistério, mas é mistério revelado. O básico você vai entender. Tá bom? Jesus como cumprimento das profecias. Jesus é o cumprimento das profecias. Nós temos a profecia do nascimento em Belém, referências ao Antigo Testamento, tem Miqueias, capítulo 5. O cumprimento se dá em Mateus 2, do versículo 1 ao 6. Tem o nascimento virginal, Isaías 7,14. O cumprimento, Mateus 1, 22, 23. A entrada de Jesus em Jerusalém, você vê a profecia em Zacarias 9, versículo 9. E o cumprimento de João 12, 12, do versículo 12 ao 15. Temos a traição por 30 moedas, Zacarias capítulo 11, versículo 12 ao 13. E o cumprimento em Mateus 26, 14 e 16. Mãos e pés transpassados, Salmo 22, versículo 16. Cumprimento, João capítulo 20, 25, 27 do versículo. Temos a ressurreição, Salmos 16, versículo 10. E o cumprimento em Atos 2, 24 e 32. Jesus não apenas cumpriu profecias isoladas, mas encarna todas as dimensões da expectativa messiânica. Ele é simultaneamente o rei davídico, o servo sofredor, o profeta definitivo e o sumo sacerdote eterno. Aspectos que pareciam contraditórios nas profecias do Antigo Testamento encontram harmonia perfeita na pessoa do Cristo. Cristo é a harmonia perfeita de tudo que se falava no Antigo Testamento sobre o Messias. Ele é a harmonia entre rei davídico, servo sofredor, profeta definitivo e o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é muito bonito. Em Cristo ele é o sentido da história, ele é a harmonia das profecias do Antigo Testamento, ele é o cumprimento real. Jesus como nova criação. E essa ideia de nova criação, tá? A editora Vida Nova vai lançar um livro, e eu vou comprar esse livro, do J.K. Bill, onde ele vai falar sobre a participação na nova criação em Cristo. E ele vai trabalhar provavelmente isso aqui que eu vou falar agora, e que eu falo nas minhas aulas há muito tempo. Né? Muito tempo eu venho falando isso. E vai ser lançado um livro muito bom, J.K. Bill, um baita de um teólogo do Antigo e do Novo Testamento. Dá uma olhada lá. Tá em promoção, pré-venda, 116. Eu não tô ganhando nada com isso, tá? É uma propaganda de graça. Jesus como nova criação, um novo Adão. Em Romanos 5, 12, versículo 21, Paulo apresenta Jesus como o último Adão, que desfaz os efeitos da queda e inaugura uma nova humanidade. Então, Paulo apresenta Jesus como o último Adão. O primeiro Adão veio em desobediência, pecou e toda a raça sofreu. O último Adão, todos aqueles que crêem na obra do último Adão na cruz do Calvário, usufruirão das bênçãos da nova aliança. Então ele inaugura uma nova humanidade, né? Por isso que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele é o novo Adão, e quando você crê nesse novo Adão pela fé em Cristo, você também é uma nova criatura. Você é criado novamente, você é recriado ou criado novamente em Jesus de Nazaré. O novo templo, em João 2, versículo 19, versículo 21, Jesus declara seu verdadeiro templo, cumprindo e superando o significado do templo físico. Ele é o novo templo. Tá? Nele, a presença de Deus habita plenamente entre os homens. Por ele ser Deus, por ser ele o Filho de Deus encarnado, ele é a presença viva de Deus habitando entre os homens. Ele é o verdadeiro templo. Porque se no antigo templo, de tempo em tempo, Deus descia com a sua nuvem, se fazia presente no templo, agora em Jesus ele é a presença definitiva. Mas Kleber, ele morreu e ressuscitou, mas ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Cristo no nosso coração. Então, se ele é Deus, é a presença de Deus entre os fiéis, entre os que creem e os que são eleitos e os que vão reinar na eternidade. A nova Páscoa, na última ceia, Jesus se apresenta como o verdadeiro Cordeiro Pascal.
seja, as antigas Páscoas apontavam para um verdadeiro cordeiro, o cordeiro substituto, que ia morrer e o sangue dele seria um sangue de uma nova aliança. Inaugurando uma nova aliança em seu sangue, estabelecendo uma nova celebração memorial. Lembrando, eu tenho uma aula só sobre os vários tipos de ceia que tem na teologia. Dá uma olhada lá, tá muito bom essa aula. O novo êxodo, Jesus realiza um novo êxodo, libertando o seu povo não do Egito, mas do pecado. Nós saímos do mundo do pecado para ir para o reino do seu amor. Nós saímos de um êxodo verdadeiro, um êxodo não saindo do Egito, indo para Canaã, passando pelo deserto, mas um novo êxodo, saindo do pecado, peregrinando nessa terra como uma nova criatura, rumo à eternidade. Né? Nós saímos do pecado e da morte e fomos conduzidos através de sua morte e ressurreição à verdadeira terra prometida, a eternidade com Deus. Aplicações práticas da revelação progressiva. Quais as aplicações práticas para tudo isso que eu falei aqui em aula? Confiança na unidade da Bíblia. A revelação progressiva, gente, a revelação progressiva se deu na história. Os autores bíblicos estão inspirados por Deus e registraram isso de forma inspirada, nos documentos, nos autógrafos. Então a Bíblia, gente, é palavra de Deus no sentido, porque ela é registrada no poder do Espírito Santo, na inspiração do Espírito Santo. E o Espírito Santo é de Deus, ele é Deus. Então, se os autores estavam inspirados por Deus e a Bíblia confirma que é impossível que Deus minta, então a Bíblia ela é verdadeira em tudo que ela afirma e diz. Tá bom? Então, gente, a Bíblia ela é altamente confiável. Se Deus se revela na história, a Bíblia ela é confiável. A revelação progressiva nos mostra que a Bíblia não é uma coleção aleatória de textos, mas uma narrativa unificada com o centro. Ou seja, uma narrativa do Gênesis e Apocalipse é uma narrativa unificada, que une ponto a ponto. E o centro dessa unificação é Jesus, o Cristo. Essa unidade fortalece nossa confiança na coerência e na veracidade da palavra de Deus. Uma leitura cristocêntrica. Devemos ler toda a Escritura pela ótica de Cristo, entendendo que ele é a plenitude dos tempos, entendendo que ele é o pleroma, ele é o máximo, ele é o kairos de Deus. Então nós devemos olhar tudo pela ótica de Cristo, reconhecendo como o Antigo Testamento aponta para ele e como o Novo Testamento flui a partir dele. Jesus mesmo nos ensinou a encontrá-lo no Antigo Escritura, Lucas 24, 27. Gente, o Antigo Testamento apontava para o Cristo. E Cristo, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Por isso que ele fala, olha para o Antigo, ele fala de mim. Olha para a Antiga Aliança, ela fala de mim. Então o Antigo Testamento apontava para o Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. Olha que interessante. Visão missionária global. A revelação progressiva demonstra que Deus sempre teve um plano universal de redenção, da promessa de Abraão até a grande comissão de Jesus. Vemos o coração de Deus por todas as nações. Isso fundamenta nossa compreensão de missão cristã. Isso é muito importante, uma visão missionária. Identidade em Cristo. Conhecer Jesus como a revelação plena de Deus transforma a nossa compreensão de quem é Deus, em quem somos nós. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha para Jesus, vê o Pai. João 14, versículo 9. Significa que em Cristo encontramos nosso conhecimento definitivo de Deus. Nós encontramos em Jesus o conhecimento definitivo de quem Deus é. Conclusão. Nós temos uma história. A Bíblia conta uma única história coerente de redenção de Gênesis e Apocalipse. Nós temos dois centros. Jesus Cristo é o centro unificador de toda a revelação bíblica. 3. Um propósito. 3. Deus se revela para que possamos conhecê-los e sermos transformados à imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Deus se revela para que possamos conhecer quem Ele é e sermos transformados à imagem de Cristo. A jornada da revelação progressiva nos mostra um Deus que persevera e se comunica com a humanidade, adaptando a sua revelação. Lembra que eu falei, a revelação ela vai se adaptando, essa adaptação Calvino chamava de acomodação. A nossa capacidade de compreensão. Esse processo culmina em Jesus Cristo, em que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versículo 9.
Como os estudiosos da Bíblia, somos convidados a ver toda a Escritura à luz de Cristo, reconhecendo como cada parte contribui para a grande narrativa da redenção. Ao fazer isso, não apenas enriquecemos nosso conhecimento teológico, mas aprofundamos nosso relacionamento com o Deus que se revela progressivamente até a plenitude em seu Filho. Tá bom? Bora lá e terminamos. Glória a Deus por isso. Vamos terminar aqui, terminamos a aula de hoje. Vou postar aqui 1h05. Aguenta. Eu acho que dá, tá frio. Coloca na TV. Tem uma irmã, junto com os maridos dela, falou que coloca os meus vídeos na TV, assim, ó. Coloca meus vídeos na TV e fica assistindo lá, aprendendo. Isso é fantástico demais. Isso é de uma humildade e de uma simplicidade em Cristo bonita demais, gente. Gostou desse vídeo? Aprendeu sobre teologia da revelação? Deixe seu comentário positivo aqui, se inscreva no canal, deixe seu joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas e compartilhe entre os amigos para que todos saibam que é teologia da revelação e teologia progressiva. Tá bom? Que bom. E das próximas aulas, ainda essa semana ou no fim de semana, eu falo uma aula especial sobre o Verbo encarnado, sobre trindade emanente, trindade econômica. Vou falar toda uma aula só sobre isso aí. Eu acho que eu vi que tem muita confusão na internet, muita gente confundindo muita coisa. Tá bom? Nesse sentido, Deus abençoe vocês. Hashtag a caminho de 50 mil manos. E eu te espero na próxima, querendo Deus. Amém.